Olá, aqui é o pastor Daniel de Paula. A gente está começando uma nova série de vídeos aqui no nosso canal. Vai que você acabou de conhecer Jesus ou tem curiosidade sobre a fé cristã e aí você não sabe o que fazer, está meio perdido aí. Então eu tô aqui com essa revista de Escola Bíblica Dominical, começando a vida cristã, série Novos Convertidos da editora Cristã Evangélica. E aí, inspirado nessa revista, eu vou começar esses novos vídeos aqui em nosso canal. Então, já vai preparando aí a sua Bíblia. Eu estou com essa Bíblia aqui dos Embaixadores do Rei, que é uma organização que eu fiz parte na minha adolescência, da Igreja Batista. Então, já vai preparando sua Bíblia, seu caderno, caneta, ou você vai anotando aí no seu computador mesmo. E a primeira lição de hoje é: por que eu preciso de Jesus? Muita gente vai falar assim: Eu não preciso de Jesus, por quê? Eu já tenho casa, eu já tenho carro, eu já tenho uma família, eu faço coisas boas, eu ajudo o próximo, eu tô com a minha vida resolvida, eu não preciso de Jesus. E tem gente que vai dizer: eu preciso de Jesus, porque eu ainda não tenho carro, porque eu ainda não tenho casa, porque minha família ainda não está totalmente estruturada. Bom, pessoal, essas duas respostas não estão corretas. Vamos primeiro atentar para a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? E sabendo a missão de Jesus, a gente vai poder conseguir chegar nessa resposta, porque a gente precisa dele. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz assim: ela dará à luz um filho. Ela quem? Maria. E você, aqui está falando de José, né? E você, José, porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o significado do nome de Jesus é: o Senhor salva. Então, o Senhor está nos salvando do quê? Do pecado. Vamos falar sobre essas coisas de salvar o povo dos pecados deles. Aí você pode até perguntar: mas eu tenho pecado? Eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas. Eu até faço algumas coisinhas erradas, mas eu não sou uma pessoa pecadora. Tem gente que vai pensar assim. Então vamos entender aqui como o pecado entrou no mundo. Então a gente vai lá para Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E lá vai dizer que o Senhor fez o mundo. O Senhor criou o mundo e ele criou o mundo de forma perfeita. Cada dia ele fez ali uma coisinha. Aí, gente, vocês interpretam do jeito que vocês quiserem. Tem gente que vai dizer que esses 6 dias são 6 dias literais, mas pode ser 6 dias, 6.000 dias, 6 milhões de dias. Não sei, porque nem tudo na Bíblia você consegue pegar de forma literal, tá? Então, Deus criou tudo perfeito e Deus criou o ser humano nesse 6º dia. Deus criou ali Adão, que significa humanidade. Então, Deus fez ali o primeiro representante da humanidade, Adão. E Deus tinha conexão com Adão e depois criou Eva, tá? Então, eles eram um casal. Deus tinha uma conexão com esse casal. Todo dia ali na viração do dia, por volta de 6 horas da tarde, aquela parte do pôr do sol, Deus tinha ali intimidade com esse casal, conversava com esse casal, batia papo com esse casal. Eles tinham ali um momento, né, de comunhão entre eles ali, Deus e a sua criação. E Deus deu uma ordem para esse casal, que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, a gente vive num mundo que é regido por leis, lei da gravidade, lei disso, lei daquilo, são leis naturais, leis da física. Agora, para simplificar, a lei dentro da sua própria casa. A sua casa tem uma ordem, a sua casa tem uma lei. Essa lei que você passou para os seus filhos, para os seus netos ou para quem chega na sua casa. Tem gente que vai para sua casa e tem que tirar o sapato na varanda, na entrada. E tem casa que isso não é lei. A pessoa pode entrar de chinelo, pode entrar de sapato. Tá? Então, o mundo, nosso mundo, precisa de ordem. Tem uma ordem, tá? Então, Deus colocou uma ordem. Aí tem gente: pastor, mas se Deus já sabia que eles iam comer do fruto, por que ele colocou a bendita árvore lá no meio? Gente, qualquer lei que Deus fizesse, esse casal poderia errar. Deus podia ter falado: olha, eu quero que vocês durmam 6 horas da noite, por exemplo, né? Eu quero que vocês façam esse tipo de trabalho para que o mundo tenha ali um tipo de equilíbrio. E esse casal ele poderia muito bem errar nessa outra regra. Não fica muito apegado nesse negócio da árvore, porque não podia ter colocado a árvore, não sei o que lá. Pega o conceito da coisa. Deus dá uma ordem para que tenha equilíbrio nesse mundo. E esse casal quebra essa ordem, tá bom? Então aqui o ser humano, gente, ele é responsável pelas suas escolhas. O ser humano ele tinha ali 2 opções: obedecer a Deus
ou obedecer ao seu desejo, ao desejo que está aqui no seu coração. Então, lá em Gênesis, a gente tem ali o papel da serpente, né, uma cobra falante, vamos dizer assim, que é usada ali por Satanás, e oferece um banquete para eles. Olha, vocês podem comer, isso não vai dar problema não. Ah, vocês nem vão morrer. Então, ela vai falando isso com a Eva, né? A Eva convence o marido, eles dois comem. Aí tem gente que vai dizer assim, mas cobra falante, serpente, não sei o que, tarará. Gente, desejo do coração. Você também tem essas escolhas. Às vezes você está ali diante de uma situação de fazer o certo e errado e você sente algo aqui dentro de você dando opção. Ah, você pode fazer, que isso? E na outra vozinha você está ali, ó, não faça isso, você sabe das consequências. Então Adão e Eva eram livres para escolher entre o certo e o errado. E eles escolheram o errado, foram eles que decidiram errar. Ah, tá, pastor. Mas se eles escolherem errar, que culpa eu tenho? Tá? Eu não tenho culpa de nada do que eles fizeram. Gente, mas vamos prestar atenção? Lá em Gênesis tem um detalhe muito importante que pouca gente percebe. Deus criou espécies, tá? Então a semente, ou seja, quer dizer, o fruto que nasce depende da semente. Então a mesma coisa com a humanidade. Então a semente da humanidade foi corrompida. Logo, o fruto, os frutos dessa semente vão nascer também o quê? Corrompidos, tá? Então nós temos aí essa situação. Por isso que todo mundo que nasce depois de Adão e Eva já nasce aí com essa natureza corrompida, com essa vontade de pecar ou debaixo do sistema do pecado, tá? Então, como o primeiro casal pecou, a semente se corrompeu. Logo, todos nós nascemos debaixo do grande sistema do pecado ou escravidão do pecado. Ah, pastor, beleza, eu sei que eu nasci no pecado, mas eu consigo ser uma pessoa boa. Eu sei que você consegue ser uma pessoa boa, que você consegue ajudar uma instituição de caridade, que você sabe dar amor para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para as suas famílias. Você consegue dar amor para uma pessoa que você nem conhece. Mas por que a gente sabe fazer coisas boas mesmo nascendo no sistema do pecado? Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é bom, por isso a gente consegue ser bom. Deus é o criador de todas as coisas, por isso que a gente consegue também criar, ter ideias, tá? Então você consegue ser bom. Mas como o pecado entrou no mundo, e aí Adão e Eva erraram, e todo mundo agora nasce nesse sistema de pecado, essa imagem de Deus, ela não foi totalmente aniquilada, não foi totalmente destruída. Essa imagem, ela simplesmente foi corrompida. Você pode ajudar alguém, saber amar, mas a gente não consegue evitar o mal. A gente não consegue fazer tudo 100% perfeito. Ora, você está fazendo algo bom, daqui a 10 minutos você está mentindo para alguém. Você está fazendo algo bom para alguém ali na rua, pagando um lanche para alguém que está com fome, e daqui a um tempo você está mentindo para o seu chefe, você está traindo sua esposa, seu esposo. Deu para entender como que a gente é estranho, não é verdade? A gente consegue ser bom e mal ao mesmo tempo. Então, o pecado, esse sistema do pecado, ele atrapalhou o relacionamento do ser humano com Deus, o relacionamento dos próprios humanos, os relacionamentos humanos. A gente tem agora hierarquias, um povo se acha melhor do que o outro, um povo se acha mais forte do que o outro, escravidão, tá vendo o problema dos relacionamentos, os problemas conjugais, briga de marido e mulher, essa questão do machismo, tá vendo? Como o pecado ele estraga a gente, né? Estragou o nosso relacionamento com Deus, porque Deus é totalmente santo. E agora o pecado nos afasta, ele nos separa desse Deus de amor. Também o pecado atrapalhou e afetou o nosso relacionamento com a natureza. A gente destrói a natureza, tá? Então tudo foi corrompido. E a gente acaba convivendo agora com epidemias, doenças, síndromes, guerras. O nosso relacionamento com a natureza não ficou esquisito? Então a gente vê aí tempestades, coisas que a natureza vai mudando por causa do nosso relacionamento ruim contra ela. Então a gente está debaixo desse sistema de pecado. O sistema é como se fosse uma grande árvore. E no sistema você tem as regras do jogo. Por exemplo, no sistema do pecado, basta você pensar em você. Quando você pensa exclusivamente em você, nos seus prazeres, nas suas ideias, naquilo que você pode ter, naquilo que você pode ser, sem pensar nas consequências, essa é a regra do jogo do pecado, do sistema do pecado. Você começa a ser mais egoísta, você pensa mais naquilo que você deseja. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles pensaram mais neles mesmos ali, na sua individualidade. Mas isso aconteceu o que aqui, gente? Uma desconexão. Deus não criou a gente para viver de forma egoísta.
Deus, quando ele cria Adão, Deus fala, não é bom que o homem viva só. Então ele criou ali a mulher. Ou seja, antes de você pensar na questão de família, de casal, pense em comunidade. Então, Deus criou ali um relacionamento, comunidade, um ouvindo o outro, conversando com o outro. E se você for perceber, nós cristãos acreditamos que Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele andou aqui entre nós. Repare na oração de Jesus. Pai nosso. Ele não fala Pai meu. Ele fala Pai nosso. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, ele está voltando ao propósito original, trazendo de volta esse propósito original da gente pensar em comunidade. Então o pecado ele nos estraga porque ele faz com que a gente pense na gente mesmo naquele momento, sem pensar nas consequências, sem pensar no outro. Então o pecado ele acaba com a gente. Então nós temos o sistema do pecado e dentro desse sistema nós temos as atitudes pecaminosas. É como se o pecado fosse uma grande árvore e os frutos dessa árvore são as atitudes pecaminosas. Como assim, pastor? Atitudes pecaminosas? Mentira, roubo, vícios, vários ramos, vários frutos, vamos dizer assim, dessa grande árvore do pecado. Então a gente vira escravo disso. Resumindo então, gente, pecado é errar o alvo. Adão e Eva tinham um alvo, mas eles erraram esse alvo. Ou talvez eles foram ali, rebeldes contra Deus. Pecado é uma rebelião contra Deus. Pecado aqui, na minha visão, como eu leio isso aqui tudo, eu vejo como uma desconexão. Deus criou o ser humano para ficar conectado com ele, mas o pecado, fez essa desconexão. O pecado separou. Deus continua no mesmo lugar. O homem é que se separou. O ser humano é que escolheu errar, escolheu uma outra situação para viver, um novo estilo de vida longe de Deus. Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu faço que não agrada a Deus. Em Tiago, no capítulo 4, vai dizer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer o bem, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas se eu não faço, se eu não executo, eu também estou pecando. É por isso que todos nós precisamos de Jesus. Você que talvez fez um negócio desse tamaninho, na ótica humana, não é nada, não é nem crime. E você que tem uma lista extensa e grande de grandes pecados, para Deus, está todo mundo no mesmo barco. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer: todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus, ou seja, de algo grandioso de Deus. Todos nós precisamos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos nós precisamos da glória de Deus, do poder de Deus. A gente carece, a gente tem essa necessidade, porque todos pecaram. Em Romanos capítulo 3, lá pelo versículo 10 e 11, vai falar que não há nenhum justo sequer, ninguém consegue ser 100% bom. Mas Deus criou uma solução para resolver esse problema. E a gente vai ver essa solução na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.